Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje e esse vídeo é para você que quer ser melhor, quer ser virtuoso, mas não quer fazer esforço. Olha, cuidado, porque a verdade é a seguinte: para quem quer crescer nas virtudes, é um elemento fundamental que precisa ser entendido que isso exigirá esforço necessariamente. Não há caminho que contorne essa verdade fundamental da vida humana. Você tem que fazer esforço para ser melhor. E é claro, a gente está numa época, né, em que muitas pessoas se queixam da própria fragilidade, não é verdade? Da falta de conquistas, da ausência de qualidades. Mas o que muitas pessoas dessas acabam esquecendo é de olhar para um ponto central que está faltando: o empenho. O empenho constante. A pessoa facilmente se declara fraca. Ah, eu sou fraca, eu sou sem paciência, eu não tenho disciplina. Mas raramente a pessoa reconhece que a raiz desse estado, ou desses estados que eu estou falando, encontra-se numa espécie de omissão cotidiana, uma omissão ordinária do esforço necessário para ordenar a própria vida. Olha, virtude não é algo que vai cair do céu para você. Então, ela é um fruto que vai se tornar maduro diante de inúmeras decisões diárias que vão se repetindo, diárias, decisões boas diárias, né? Até se formarem uma disposição que é firme e estável para onde? Para o bem. Então, compreender que a virtude implica necessariamente esforço é resgatar a própria natureza do crescimento humano. Aquele que diz, por exemplo: ah, Rafael, não tenho paciência, e ao mesmo tempo deseja tornar-se paciente sem enfrentar o desconforto inicial de agir de modo contrário a essas inclinações habituais da falta de paciência, está apenas se iludindo, apenas sonhando. Ou seja, nunca vai alcançar o que deseja. Por quê? Porque não aceitou pagar o preço da aquisição de uma qualidade, da aquisição de uma virtude. As pessoas parecem que não estão mais dispostas a pagar o preço, não é verdade? Então, no começo, todo esforço ele vai se tornar meio desagradável no início, né? E isso é normal. Por quê? Porque justamente a pessoa está habituada a agir segundo tendências opostas às que a virtude que ela quer alcançar, a qualidade que ela quer alcançar exige. Então, um indivíduo que fica muito irritado vai ter que aprender a agir de modo mais sereno. Mesmo quando tudo dentro dele vai pedir uma certa pressa, uma certa explosão. No início é meio isso. O sujeito preguiçoso vai ter que levantar-se quando o corpo meio que clama por repouso. O soberbo terá que se calar e ouvir quando o orgulho tenta empurrá-lo para uma autopromoção vaidosa. Ou seja, essa é uma luta inicial natural que molda o caráter. Quem não aceita essa etapa não vai amadurecer. Só que pode deixar isso escrito. Ou seja, a recusa do esforço vai tornar tudo impossível. Amar se torna impossível porque o amor exige o quê? Doação. Aí a pessoa fala assim: não, eu sou um cara para ficar sozinho. Não, você só é uma pessoa fraca que não quer fazer esforço. Trabalhar se torna impossível. Por quê? Porque o trabalho exige certa perseverança. Suportar momentos difíceis se torna absolutamente impossível. Por quê? Porque a resistência nasce justamente da prática contínua do bem. Então, uma vida sem esforço se torna pesada. Não porque a realidade ela é necessariamente insuportável, mas porque a pessoa não desenvolveu uma estrutura para carregar a vida, a sua própria vida. Olha como isso é importante e como isso parece ser meio deixado de lado nos dias atuais, não é verdade? Por isso, é vital que todo ser humano aprenda a se fortalecer, né? Então, por exemplo, o corpo precisa adquirir um certo vigor para suportar o peso material da vida, não é isso? E aí, isso vai acontecer na medida que a repetição de atos concretos que educam a própria força física, né? Então, a pessoa precisa recordar continuamente
por exemplo, os valores que realmente importam. Por quê? Porque vai ser desse enraizamento, que é um enraizamento profundo, que vai nascer uma estabilidade psicológica que é necessária para não ser arrastado por modismos. Quantas pessoas, né? Ah, meu valor é esse, mas quando eu fui perceber, Rafael, já estava fazendo o contrário daqueles valores, ou seja, esqueceu de um valor. Ou seja, perdeu uma certa coerência. Então a coerência exige que o esforço faça parte da rotina. Não como castigo, mas como caminho de ordenação. Então quando a pessoa compreende e aceita essa dinâmica, a vida inteira vai ganhar uma certa clareza de ação, uma certa direção de escolha. E isso é fundamental. O sujeito tem que saber por que ele faz, para que ele faz e fazer da melhor forma possível, né? Então, a verdade aqui é que o bem não se alcança por acaso, mas por certa fidelidade. A maturidade não se alcança, tropecei aqui, fiquei maduro. Não, mas por certa fidelidade, por certa intencionalidade. E claro, com o tempo, esse esforço inicial, que parecia e que é árduo mesmo e desagradável, vai se transformar-se em algo mais agradável mesmo. Mas ninguém chega nessa etapa, né? Ou poucos chegam nessa etapa, porque desistem porque está desagradável. Então tem que persistir. Então a pessoa vai começar a enxergar o esforço como uma prova concreta de que ele quer alcançar aquilo que ele deveria alcançar, né? Então olha como o esforço é fundamental. Então esforçar-se passa de ser um castigo, uma tristeza, uma grande dificuldade e um peso e vai se converter mais cedo ou mais tarde, em alegria. Porque se torna um sinal de que a pessoa está se tornando capaz de crescer, de melhorar e de corresponder àquilo que diz amar, aquilo que diz valorizar, etc, etc, etc. Então, nessa perspectiva, o esforço não se torna um obstáculo, e sim um caminho pelo qual a virtude vai se enraizar, pela qual a virtude vai florescer, vai crescer e sustentar a vida de um caráter saudável. Isso é absolutamente fundamental. Certo? Clique aqui no botão de curtir, se inscreva no canal e escreva aqui embaixo também o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Tchau, tchau.